Agora eu vou resolver com vocês um exercício que envolve os conectivos e, a conjunção, e o conectivo ou, que é a disjunção. Lembrando, como sempre faço, olha, antes do exercício, vamos lembrar um pouquinho a teoria. Eu tenho uma sentença assim, A e B. O E é aquela ideia, ele quer tudo. O que significa o tudo? Só é verdade se ambas forem verdadeiras. Então, se um problema diz assim, olha, A e B é verdadeiro. O que isso significa para a gente? Que a proposição A é uma verdade e que a B também é uma verdade. Agora, se o problema fala assim, A e B é falso. O que isso significa? Que pelo menos uma delas, deixa eu dar uma ajustada, seja a proposição A, seja a B, pelo menos uma delas tem que ser falso. Por exemplo, a partir de uma informação que A e B é falso, se ele nos der o A verdade, imagina isso, ele fala assim, ó, A e B é falso, o A é verdade, o que a B é? Falso. Preciso que ela fique falso. Agora, veja só, se ele falar que o A é falsa e pedir o valor da B, o que aconteceria? Nós precisamos ter pelo menos uma falsa para que o A e B seja falso. Se ele já deu que o A é falso, eu não consigo mais valorar a sentença B. Por quê? Sendo ela verdadeira ou falsa, o conjunto A e B já está falso. Então, vamos lembrar que faz parte da lógica você não poder concluir, Vamos ver com o ou. Situações semelhantes agora, utilizando o conectivo ou, A ou B. O que significa o A ou B? Como que nós já vimos? Ele está dando opções, não é essa a ideia? O ou é opções. Opções é eu quero pelo menos uma verdadeira. Então, por exemplo, se ele disser que o A ou B ele é falso, então o problema também estaria liquidado. O A tem que ser falso e a B tem que ser falsa também. Mas imagina que ele fale o seguinte, o A ou B é uma verdade, é V. Se A ou B é uma verdade, significa para a gente que pelo menos uma delas é verdadeira. Pode ser apenas o A, pode ser apenas o B, podem ser A e B verdades, mas pelo menos uma é verdade. Então suponha que ele diga assim, A ou B é verdadeiro. Em seguida ele fala, o A é falso. Qual é o valor da B? Bom, se ele nos der o A como falso, como nós precisamos de pelo menos uma verdade, a B tem que ser verdadeira. Agora, numa outra situação, imagine que o A seja dado como verdade. O que aconteceria? Bom, para que o A ou B seja verdade, eu preciso de ter pelo menos uma verdade. Eu já tenho uma verdade, que é o A. Portanto, a B poderia ser verdade? Pode. Poderia ser falso? Pode também. Qual é o valor dela, então? Não sei. Então, olha só, faz parte, vamos sempre lembrar, de problemas de lógica, algumas situações que ele coloca onde você não consegue concluir. Tire aquela pressão, eu tenho que valorar. Talvez não seja possível. Bom, vamos ver essas ideias nos exercícios. Número 1. Considere que a proposição, o número 1 tem dois itens, Item número 1. Considere que a proposição Silvia ama Joaquim
ou Silvia ama Tadeu seja verdadeira. Então, pode-se garantir que a proposição Silvia ama Tadeu é verdadeira. Olha só, ele nos deu assim, ó, Silvia ama Joaquim, vamos chamar de A, ou Silvia ama Tadeu é verdadeira. O que isso significa? Que pelo menos uma delas é verdade. Pode ser apenas a A, pode ser apenas a B, pode ser até ambas verdadeiras. Portanto, a conclusão dele que a B é verdadeira não está certo, não é isso? Porque eu poderia ter apenas o A verdadeiro. Não necessariamente a B é verdadeira. A título de... para enriquecer o exercício, se ao invés de um ou aqui, nós tivéssemos um e, não é o caso, mas se fosse, nós tivéssemos o problema assim, Silvia ama Joaquim e Silvia ama Tadeu é verdade. Se ele tivesse colocado um e verdadeiro, ambas teriam que ser verdadeiras. Então, estaria correto dizer que a Silvia ama Tadeu, mas com conectivo ou não, o item está errado. Número 2. Considere verdadeiras as duas premissas abaixo. Primeira, o raciocínio de Pedro está correto ou o julgamento de Paulo foi injusto. Verdade. O raciocínio de Pedro não está correto. Verdade. Não é isso que o enunciado diz. Agora vamos ver. A primeira proposição, ela é uma proposição composta, porque é o conjunto todo. Ora, essa sentença conectada pelo ou, nós temos a primeira proposição, o raciocínio de Pedro está correto, ou o julgamento de Paulo foi injusto. Esse ou é verdade. O que isso significa? Pelo menos uma delas tem que ser verdadeira. A segunda proposição, a segunda informação dele, o raciocínio de Pedro não está correto, é verdade, e ela é uma proposição simples. Procura lembrar que uma proposição simples, ela, em geral, é o ponto de partida da nossa resolução. Por quê? Não há o que eu ficar filosofando em relação a esse dado. Ele é verdadeiro e pronto. Então, a proposição simples, normalmente, ela é dada para que você utilize dentro da composta. Então, veja, se é verdade que o raciocínio de Pedro não está correto, então, dentro do ou, a primeira proposição, ela é uma proposição falsa. Por que isso? Porque ele está dizendo, é verdade que não está correto. E ela está dizendo, o raciocínio está correto, então é falso. Olha, como eu discuti antes, se eu tenho um ou, ele é verdadeiro, e ele me dá uma delas como falsa, obrigatoriamente, necessariamente, eu preciso que a outra seja uma verdade. Basta uma, mas no mínimo uma. Portanto, é verdade que o julgamento de Paulo foi injusto. Veja a conclusão dele. Portanto, se a conclusão, o julgamento de Paulo foi injusto, que nós vimos que é uma verdade, tem uma dedução lógica correta. O exercício, o item é um item certo. Ok? Vamos para o exercício número 2. Olha só. Ele fala assim, surfo ou estudo, fumo ou não surfo, velejo ou não estudo. Ora, não velejo. Assim, primeira coisa, você vai reparar que na maioria dos problemas, ele, no enunciado, ele diz isso, olha, considere verdadeiras as duas premissas. O número 3, considere que cada uma tem o valor V. Algumas bancas e, normalmente, ESAV,
ela não diz nada, apenas dá as informações. Bom, a lógica diz que o enunciado, caso ele não diga que é falso, nós vamos partir que cada informação é uma verdade. Então, a primeira informação dele é surfo ou estudo. É uma verdade. Segunda informação, fumo ou não surfo. É uma verdade. Terceira informação, velejo ou não estudo. Também é uma verdade. Então você vê, cada dado dele é uma conexão pelo ou que são verdades. O que isso significa para a gente? Pelo menos uma das proposições simples tem que ser verdade. Aí ele fala assim, ora, eu não velejo. Aquilo que eu comentei, para que ele nos dá uma proposição simples? Para que a gente starte o problema, para a gente iniciar ele. Então, não tem mágica, né? Não é adivinhação, basta a gente seguir. O que nós sabemos? Eu não velejo. Então, vamos procurar onde ele fala de velejar ou não. Suponha que, informação número 1, número 2 e número 3. Onde ele fala de velejar ou não? Na número 3. Só que na 3 ele fala velejo. O que é o correto? Eu não velejo. Então, essa daqui é falsa. Vem a ideia do ou. Se eu tenho ou verdadeiro e eu sei que uma é falso, necessariamente a outra tem que ser uma verdade. Então, primeira conclusão, eu não estudo. Vamos procurar agora onde ele fala de estudar ou não. A número 1. Então, nós começamos pela 3, agora vamos para a número 1. Estudo, falso. Mesmo raciocínio. Se a segunda é falsa, a primeira tem que ser uma verdade. Agora, da número 1, vamos para a número 2. Surfo é verdade, então não surfo é falso. Se uma é falsa, a outra tem que ser uma verdade. Então, nosso problema está resolvido. Surfo, fumo e não estudo. Agora, vamos procurar isso. A letra A, estudo e fumo. Repara uma coisa. A letra A, estudo e fumo. Estudar é falso, mas fumar é verdade. Então, eu tenho uma falsa e uma verdade. O conectivo E só é verdade se ambas forem verdades. Então, aqui é falso. Não fumo e surfo. Falso. Não velejo. É verdade. Não fumo é falso. V e F é o conectivo E. Falso. Estudo e não fumo. Falso. Fumo, verdade. E surfo, verdade. Essa é verdade, essa é verdade. O conectivo E com duas verdades, ele é verdadeiro. Portanto, a alternativa é a letra E. Se a letra A, aproveitando, né, aquela ideia de enriquecer o problema, a letra A, se ao invés do E nós tivéssemos um ou, seria verdadeiro, porque estudo é falso, fumo é verdade. Se fosse estudo ou fumo, o conjunto seria verdadeiro. No caso, a única é a letra E. O terceiro exercício, uma questão do CESP, né, na prova do TRT, vamos ver. Ele diz assim: considere que cada uma das proposições seguintes tenha valor lógico V, ou seja, são verdades. Primeiro, Tânia estava no escritório ou o Jorge foi ao centro da cidade. Então vamos ver aqui, Tânia estava no escritório ou o Jorge foi ao centro da cidade. O problema está dizendo que isso é uma verdade. Conectivo ou verdadeiro significa pelo menos uma verdade. Número 2. Manuel declarou o imposto na data correta e a Carla não pagou o condomínio. Agora, conectivo E
verdadeiro. Veja bem, essa sentença é verdadeira. O que isso significa para a gente? Um E só é verdade quando tudo é verdade. Então a número 2 está resolvida. A primeira é verdade, a segunda é verdade também. A número 3 diz assim: o Jorge não foi ao centro da cidade. É uma verdade e é uma proposição simples. Qual que é a ideia? A proposição simples, ela é dada para que a gente trabalhe dentro de uma composta. É a lógica normal. Bom, a número 2 não tem mais o que falar. Onde ele fala do Jorge ir ou não ao centro da cidade? Na número 1. Então, nós vamos relacionar 3 com a 1. Jorge foi. A 3 está dizendo, ele não foi. Então, essa daqui é falsa. Na mesma lógica, um ou verdadeiro. Eu preciso de ter pelo menos uma verdade. Se a segunda foi dada como falsa, o que nos resta? Jogar a verdade para a primeira. Então é verdade que a Tânia estava no escritório. Bom, o problema está resolvido. Vamos agora partir para os itens. Primeiro item: Tânia não estava no escritório, tem obrigatoriamente valor lógico verdade. O que nós descobrimos da Tânia? Olha lá na número 1. A Tânia estava no escritório, é uma verdade. Então o item que está dizendo que ela não estava, ele é um item falso. É uma proposição falsa. O que ele falou? Que é verdade. Portanto, errado o primeiro item. Segundo item: Carla pagou o condomínio, tem valor lógico falso. Olha aqui, ó. O que nós descobrimos da Carla? A verdade é que ela não pagou o condomínio. O que está dizendo o 2? Que ele pagou. Está falso. E é falso mesmo. Portanto, o item é um item certo. Primeiro item, errado. Segundo item, certo. Então aí, 3 exercícios envolvendo a ideia de E e de O, ok?